Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos aprender como fazer a construção de um ângulo reto, ou seja, aquele ângulo de 90 graus, usando o prolongamento. Você pode perceber que essa aula ela não difere muito do que a gente fez em relação à construção de uma reta perpendicular. Reta perpendicular é aquela que forma também ângulo reto. A diferença é que no caso anterior nós fizemos uma reta e agora nós iremos fazer uma semi-reta para identificar os ângulos, certo? Antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero agradecer ao meu aluno Igor, que me ajudou bastante na criação das playlists, na organização dessas aulas, porque isso foi fundamental para que essas aulas tivessem uma boa organização, certo? Então, galera, agora a gente vai para a nossa aula, afiem os seus compassos e preparem-se para uma aula bem legal, bem rápida, que eu costumo fazer. Vamos lá, pessoal, como é de costume, a gente vai usar uma régua, um compasso, um lápis ou uma lapiseira e, por último, a gente vai usar o transferidor somente para conferir. Professor, eu posso construir o meu ângulo de 90 graus usando somente o transferidor? Poderia, mas o nosso estudo hoje é com o compasso. E para que você possa provar que você fez essa construção com o compasso, você precisa deixar as marquinhas lá para que comprove essa informação, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar uma semi-reta, certo? Professor, que medida tem que ter essa semi-reta? Não importa, a semi-reta, ela tem início e não tem fim, certo? Essa semi-reta, pessoal, que eu vou construir, eu vou chamar de semi-reta AB. Beleza? Lembrando que sempre para definir os pontos eu uso letras maiúsculas. Como eu estou fazendo uma construção com prolongamento, eu vou na origem da minha semi-reta e eu vou prolongar essa semi-reta. Se eu fiz ela para a direita, eu prolongo para a esquerda. Como essa daqui eu fiz para a direita, eu prolongo para a esquerda. Posicione bem a sua régua para que não haja diferença e faça o prolongamento. Legal? Agora, pessoal, com uma abertura qualquer, eu irei cravar a minha ponta seca em A, certo? Cravando a ponta seca em A. Com uma abertura qualquer, eu irei fazer uma marquinha de um lado e outra marquinha do outro lado. Professor, a minha construção, ela ficou depois do ponto B. Lembrando que esse ponto B serve somente para definir uma semi-reta. Ele poderia estar aqui no início, poderia estar lá no finalzinho. Não importa esse ponto. Então, se você fizer e ficar depois, não tem problema nenhum, legal? Agora, pessoal, eu vou abrir um pouco mais o meu compasso do que estava. Ou seja, essa abertura vai ter que ficar entre o ponto A um pouco maior. Quanto maior, professor? Quanto você quiser, tá? Então, o que eu faço agora é vir nas duas marcações com essa abertura que é maior do que a abertura que eu usei e eu vou fazer uma marquinha na direção do ponto A, pensando numa perpendicular, e venho do lado de cá e faço outra marcação. Professor, se eu quiser fazer em cima e embaixo, tem problema? Nenhum, mas como a gente está falando de ângulos, eu vou traçar ela só para cima. É uma semi-reta, certo? Então, posicionei no ponto A e aonde fez esse xizinho aqui com a marcação, e aí eu vou traçar uma outra semi-reta. Legal, pessoal? Então, agora é só eu demarcar o meu ponto, que eu posso chamar aqui de ponto C, lembrando que esse ponto poderia ser em qualquer lugar. E aí eu confiro se realmente tem 90 graus. Essa conferência é importante, pessoal. Então, observe que deu 90 graus certinho. Beleza, pessoal? Então, traçamos um ângulo de 90 graus usando o prolongamento. Professor, eu poderia fazer do lado de cá? Nesse caso, não, porque esse pedaço aqui, ó, é o prolongamento, certo? Então, o ângulo que eu estou definindo é esse ângulo aqui, ó. Beleza?
Então, por hora, seria essa nossa construção de um ângulo reto usando o prolongamento. Perfeito? E assim, pessoal, a gente conclui mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e acompanhe a nossa próxima aula, que a gente fará a mesma construção, porém sem o uso do prolongamento. Beleza? Aguardo vocês lá.